Bom dia, bom dia, bom dia. Eu ia dizer o seguinte, a palavra de Deus está falando hoje no devocional o seguinte. Olha só, Ele está falando. Você vê, o título é Ele está falando. Aí eu falo para vocês o que Deus está falando. Resumindo, ouça a voz de Deus. Cuidado com as distrações. Na verdade, como é importante ouvir a Deus. No versículo de Mateus, no capítulo 11, do versículo 15, diz o seguinte. Ele diz o seguinte: disse Jesus, aquele que tem ouvidos, ouça. Você sabe que eu acho que já é do ser humano já, né, meu? Que a maioria das pessoas gostam muito mais de falar do que ouvir, não é verdade? Você já viu? Você já conversou com aquelas pessoas, cara, que não param de falar? Tem muitas dessas, não é verdade? E quando a gente tá, por exemplo, numa roda dessa e a gente tá mais em silêncio, falando menos e ouvindo mais, a gente acaba aprendendo muito mais, acaba absorvendo muito mais as coisas. Porque já é do nosso hábito falar mais do que ouvir. E eu acho o seguinte, que na vida com Deus não é diferente. Para que possamos entender o que Deus quer falar com a gente, nós precisamos realmente ouvi-lo. Não é verdade? E o Espírito Santo, ele fala com a gente, cara, em diferentes maneiras. É o tempo todo. Que você é em oração, no devocional, talvez com pessoas, ele fala com você. Eu tenho uma coisa para falar para vocês que aconteceu ontem, que realmente é fantástico. Eu vou falar aqui mais no final. E aí você vai entender o que é ouvir a voz de Deus, o comando de Deus, o direcionamento de Deus. Às vezes você não está entendendo nada. E aí a ficha vai caindo, e aí você fala, caraca, meu. Sabe? É uma coisa assim, impressionante, cara. Agora, ouvir a Deus, ouvir as pessoas. Você já passou por um momento assim de quando você está falando, e a pessoa ela tá distraída. Parece que ela nem tá te ouvindo. Já passou por isso? Eu já passei, cara. Porra, cara, eu tô falando que a pessoa tá distraída, tá viajando na maionese, mano. Não é verdade? Então, a gente fica até assim, meio frustrante, né? Será que tem sido assim, cara? Entre Deus e você ou não? Porque Ele está falando o tempo todo com a gente. Mas nós precisamos dar atenção aos seus direcionamentos, cara. Entenda, Ele está o tempo todo falando com a gente. As nossas distrações é que deixa você ou confundir o que Deus está falando ou realmente não ouvir. Você está entendendo? No versículo que a gente leu acima, Jesus adverte os que estão ao seu redor a prestarem atenção no que ele dizia. E Jesus, ele faz isso, cara, em diversas vezes no nosso evangelho. Sabe? Para que as pessoas se voltem aos seus ensinamentos. Para que chamem a atenção do mais importante, cara. E às vezes a gente deixa de receber, cara, grandes orientações do Espírito Santo, porque a gente desvia a atenção nos momentos mais fundamentais. Então é por isso, cara, que você tem que estar, às vezes, cara, num lugar, né? Num lugar secreto, no seu quarto, no carro, em algum lugar. E eu fiz isso. Acho que ontem eu vou contar isso pra vocês.
2 dias atrás, porque eu acordo cedo, ainda é meio escuro, e eu tenho uma área externa da casa onde eu faço devocional, onde eu gravo, aonde eu tenho esse momento com Deus, e ainda é meio escuro, é muito bom. Às vezes às 3 da manhã também. E aí, tava meio frio e eu fui pra dentro do carro. E ali eu tava falando com Deus. Sabe, eu tava falando com Deus, sabe, trocando uma ideia mesmo, cara. E chegou um momento que eu falei, Deus, eu sinto a tua presença, mas eu quero algo a mais. Me dá um sinal. Me dá um sinal do que o Senhor está falando comigo. É que quando a gente pede alguma coisa, a gente quer a coisa na hora. E não é assim que funciona. Aí quando foi ontem à noite, a minha esposa falou assim, você vai lá pegar uma pizza e encomendar? Porque é aqui na esquina mesmo da minha casa, e amigo, eu passo lá, encomendo, para ele traz para mim. E aí do nada eu falei para ela, eu vou, só que eu vou pedir para vir mais tarde. Porque eu vou sair daqui agora, vou até o centro, eu vou rodar, vou caçar alguém para aquecer essa noite. Do nada. Do nada ela olhou assim. Você vai aonde? Eu falei, eu vou no centro. Por quê? Porque ela tinha separado umas roupas de frio. Tava no meu carro, que eu ia mandar pro sul, depois eu decidi que não, já tem muita coisa lá. E eu vou aquecer pessoas da região, por aqui, e vou sair distribuindo. Tá bom. E aí, cara, eu saí. Ninguém na rua, frio. E eu rodei. Depois falou, entra aqui. Entrei e eu vi uma pessoa deitada no chão. E era uma mulher, uma senhora. Eu falei, eita Deus. Quer dizer então que eu saio de lá, o Senhor manda eu sair, manda rodar e faz eu parar num lugar e ainda é do sexo feminino. Porque as roupas que estão lá são todas femininas. Aí nessa hora, meu irmão, você não brinca não. Você só obedece. E aí, cara, eu abri o porta-mala, escolhi umas roupas e ela falava, você tem uma touca? Eu falei, vamos ver. Tinha uma touca. Você tem uma calça? Tem uma calça. Você teria uma meia? Tem uma meia de lã aqui. E aí ela colocou a touca, a blusa, a calça não, a meia e ficou toda aquecida. Aquilo ali mexeu muito comigo porque aí eu fui entender, Deus, por que eu estava no meio de um estudo e ia buscar uma pizza, o Senhor me mandou para o centro. Então você precisa entender esses negócios. Isso aí não é que partiu de mim, eu vou lá no centro, não. 2 dias atrás eu tinha falado, me deu um sinal. E ele me deu. E ele fez eu sair à noite, fez eu rodar até achar. E me deu até o lugar certo. E aí eu entendi. E aí quando eu tava saindo, ela falou assim pro parceiro que tava do lado lá, que eu dei uma touca pra ele também. Aí ela falou, agora eu estou quentinha. Nossa, aquilo ali eu vou te falar uma coisa. Agora eu estou quentinha. Agora por que isso? Porque ela não estava, cara. E Deus falou, vai lá. E eu obedeci naquele momento. Eu vi o que Deus estava falando comigo. E eu fiquei emocionado vindo embora pra casa, cara. Porque Deus é bom demais, cara. Como é que você faz essas coisas? A gente não percebe às vezes. Então, meu amigo, perceba que Deus está falando com você. Amém? E aí eu voltei, cara, feliz da vida. Mas eu voltei assim tão feliz, mas tão feliz, cara. Porque ele deu as coordenadas certinho, cara. Eu falei, Deus, como é bom, cara, te ouvir. Eu pedi 2 dias atrás que eu queria um sinal, que eu queria te ouvir. E o Senhor me deu um comando. E eu fui certinho, cara. Ninguém entendeu nada. Por que eu ia sair aquele horário, rodar a cidade e aquecer alguém, cara? No seu normal, pode até ser, mas do nada. Às vezes você fala assim, você programa de manhã e fala assim, ó, mais tarde ou à noite eu vou fazer isso e isso. Não, do nada. Levantou e eu disse,
Eu vou deixar essa pizza para mais tarde porque eu tenho que ir lá na... Eu tenho que ir, olha só, eu tenho que ir. É como se realmente eu estivesse cumprindo uma ordem do Pai. Cara, isso é fantástico, você tem que viver esse tipo de coisa. Então, cara, viva o extraordinário ouvindo a voz de Deus. Entenda que Deus está falando o tempo todo e deseja compartilhar, cara, grandes coisas com você. Entendeu? Então é preciso estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. A natureza, ela é sábia, cara. Ela te deu 2 ouvidos e uma boca, meu. Ouça mais e fale menos. Amém? Querido Deus, querido Pai, abençoe o domingo. Esse domingo maravilhoso, repleto de paz, alegria, bênção, transbordo. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo teu amor que é infinito. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, pela tua bondade e generosidade. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor nos ensina a ouvir mais a tua voz, o teu comando. Obrigado porque o Senhor fala com nós todos os dias. Fala com essa pessoa agora, Pai. Abençoa ela, abençoa a família dela, abençoa minha família, meu filho, minha filha, minha esposa. Abençoa todos nós em nome de Jesus. Que o nosso domingo seja um domingo memorável na paz do Senhor. Amém? Querido, que Deus te abençoe. Faça um excepcional domingo. Tamo junto e abraço.